Acordo vassálico. Tudo que você precisa saber e nunca entendeu, agora aqui no canal Leitura do Tempo. Bom, o mundo medieval, ele era um mundo estratificado. Era um mundo onde não havia mobilidade social. Vamos lembrar então da pirâmide social. Nobreza, clero, servos. Bom, então o nosso assunto hoje está no topo da pirâmide, no ápice, onde ficavam os nobres, porque o acordo vassálico era um acordo entre nobres. Bom, e basicamente o acordo vassálico era uma aliança militar, era um acordo de guerra. O assunto do acordo era guerra. É por isso que, por exemplo, o conde que ia conversar com o duque, por exemplo, um duque ou qualquer outro título, ele, no assunto, o que ele queria do duque? Ele queria auxílio militar. Em troca, ele ia dar àquele duque, que era um outro nobre, proteção militar. Bom, mas mais alguma coisa. O nobre que daria auxílio militar, ele também ganharia um feudo, que muita gente acha que era simplesmente um pedaço de terra, mas não. O feudo ele era uma coisa simbólica, para selar aquele acordo, aquela aliança militar. Poderia ser uma espada, né? um instrumento, poderia ser inclusive, que pouca gente fala, uma isenção de imposto. Até porque o mundo medieval não havia dinheiros, né? As negociações, as trocas eram in natura, haviam poucas moedas, né? Mas nada considerável. Então era um mundo, apesar disso, era um mundo muito tributável, havia vários impostos. Todos nós nos lembramos da banalidade, da corvéia, da malmota, eram tributos impostos da Idade Média. Então, se o feudo, naquele ato simbólico da homenagem, o juramento, um nobre ia se ajoelhar perante o outro, teria o beijo e depois ganhasse como ato simbólico selando aquela aliança militar. Uma concessão de, por exemplo, transitar livremente pela ponte que dava acesso às terras daquele conde, daquele outro nobre, seria muito bom, porque iria encurtar a distância daquele nobre e dos seus camponeses, seus servos, até a cidade para comprar mantimento, para vender alguma coisa. Bom, mas tá, esse acordo aí de aliança militar, mas qual o grande significado disso? Para entender acordo militar, é preciso, para entender o acordo militar, o acordo vassálico, essa aliança entre nobres, é preciso entender o que foi a Idade Média. A Idade Média foi um período extremamente beligerante, belicoso, onde a guerra era uma instituição endêmica. A guerra não era só um acontecimento isolado, né, um evento, não. A guerra era comum. Ela existia e era mais do que um simples evento. Ela era um sustento. Se a colheita não tivesse sido boa, como que eles iam se alimentar? Era através da guerra, que eles inclusive conseguiam anexar territórios. O que nós conhecemos hoje como os países da Europa, Itália, França, Espanha, Portugal, Holanda, nunca sempre foram o que nós conhecemos como é hoje. Não foram sempre a França que a gente conhece. Não, eram diversos reinozinhos distribuídos ali e que foram sendo anexados aos poucos através das guerras entre reinos, nesses acordos vassálicos. É bem verdade que muitos territórios são anexados também pelo casamento, que também era um negócio naquela época, né? Às vezes hoje também, enfim. Mas nesse mundo beligerante era muito interessante, né, para o nobre ter um auxílio militar, ter uma proteção militar. Havia as alianças que eram feitas ali para o momento em que a guerra surgisse. Bom, mas o fato e que poucas pessoas sabem, que aquela
cerimônia, aquele juramento, ele às vezes não era levado muito a sério. Inclusive era muito vantajoso para o nobre que oferecia auxílio militar, porque ele ganhava um feudo, que poderia ser qualquer coisa, e ele fazia esse mesmo acordo com vários outros nobres. Sim, essa é a vida real. Mas na hora da guerra, que houvesse um conflito entre reinos, entre nobres, com certeza, sem dúvida nenhuma, que aquele nobre que jurou ser o servo do outro nobre, o vassalo do outro nobre, dando auxílio militar, ele teria que escolher qual nobre que ele ia proteger naquela guerra. E, consequentemente, o outro seria por ele traído, ou os outros seriam por ele traído. Essa traição vassálica é chamada de felonia. Era felonia, é a traição vassálica. Bom, uma outra coisa que a gente precisa considerar nesse assunto aqui é uma confusão que eu vejo muito entre alunos, pessoas que não entenderam direito esse período, na palavra servo. Existe muita gente que acha que o acordo vassálico era um acordo feito entre um nobre e um camponês. Não, porque chamava de servo. Agora o vassalo não era o servo. Opa, vamos lá, vamos voltar à pirâmide estamental da Idade Média. Nobreza, clero, servos. Esses servos da base da pirâmide eram os camponeses. Eram chamados de servos porque viviam no regime de servidão, servindo a um senhor feudal, em troca de colher para o senhor e um pouquinho para a sua subsistência. Bom, o servo do acordo vassálico era o nobre. Era chamado de servo porque ele iria servir militarmente, dando auxílio militar ao outro servo. Era chamado então de vassalo ou de servo. Então, confusão acabou aqui entre essa palavra servo na Idade Média. Quando se fala que um servo trabalhava na terra, os servos eram os camponeses. Agora, o servo ia dar proteção, auxílio militar em troca de proteção militar. Opa, estamos falando do ápice da pirâmide. Estamos falando da nobreza na Idade Média. Bom, vídeo curto, Idade Média é um mundo de diversos capítulos e episódios, mas o objetivo aqui foi tratar do acordo vassálico, o que acontece, o porquê dessa aliança militar nesse mundo belicoso que era o período da Idade Média, o mundo medieval, e essa confusãozinha da palavra servo aí para vocês se situarem. Bom, esse vídeo ele para por aqui, mas não termina, porque ele continua nos comentários. Se você achou interessante, fala alguma coisa, reaja a esse vídeo, coloca a sua dúvida, o assunto que você gosta, se você não gosta dele, a sua experiência em Idade Média, todos esses emaranhados de coisa, coloca aí e tamo junto até o próximo vídeo aqui no canal Leitura do Tempo.